Oração das 3 da manhã. 1. O despertar não é acaso. Validar que acordar neste horário tem um propósito espiritual. Se você acordou agora, neste exato momento, com o coração acelerado, a mente inquieta, ou simplesmente sem entender o porquê de estar desperto quando o mundo inteiro dorme, saiba de uma coisa: isso não é acaso. Não foi o barulho da rua. Não foi um pesadelo qualquer. Não foi apenas a insônia batendo mais uma vez na sua porta. Foi Deus. Ele te acordou porque precisa falar com você neste silêncio. Porque neste horário, sem as distrações do dia, sem as vozes do mundo te puxando para todos os lados, você finalmente consegue ouvir. As 3 da manhã não são apenas um horário no relógio. É o momento em que o véu entre o visível e o invisível fica mais fino. É quando sua alma está mais vulnerável, mais honesta, mais aberta. E Deus sabe disso. Ele não te acordou para te atormentar. Não foi para te lembrar das suas preocupações, dos seus medos, das suas dívidas ou dos seus erros. Ele te acordou porque quer te encontrar. Quer te falar algo que você não conseguiria ouvir em nenhum outro momento. Então respire fundo. Acalme esse coração que bate acelerado e entenda: você não está aqui por fraqueza. Você está aqui porque foi chamado. E quando Deus chama alguém às 3 da manhã, é porque a mensagem é urgente. É porque a cura precisa começar agora. É porque o livramento não pode mais esperar até o amanhecer. Você foi escolhido para este momento, e este momento foi preparado especialmente para você. 2. O silêncio que fala mais alto. Reconhecer o peso da madrugada quando pensamentos invadem. E agora, você sente, não sente? Este silêncio pesado que parece gritar dentro de você. Durante o dia você consegue escapar. Há barulho, há gente, há tarefas, há distrações. Mas aqui, neste vazio da madrugada, quando tudo está parado, é só você e aquilo que você tem evitado encarar. Os pensamentos que você empurrou para debaixo do tapete durante meses, agora eles voltam, um por um, como fantasmas que só aparecem quando as luzes se apagam. Aquela conversa que você não teve, aquela decisão que você adiou, aquele perdão que você não deu, nem para os outros, nem para você mesmo. Aquele medo que você finge não existir quando o sol está alto. Tudo isso vem à tona às 3 da manhã e parece insuportável, parece que vai te engolir, mas eu preciso que você entenda uma coisa: esse silêncio não veio para te destruir, ele veio para te revelar, porque Deus sabe que você só é verdadeiramente honesto consigo mesmo quando não há mais onde se esconder. Este silêncio que você tanto teme é sagrado. É nele que a cura começa. É nele que as máscaras caem. É nele que você finalmente pode parar de fingir que está tudo bem. Então, não lute contra ele. Não tente preencher esse vazio com o celular, com a TV, com qualquer coisa que te distraia. Por uma vez, apenas por esta noite, permita-se sentir. Permita-se ouvir o que esse silêncio está tentando te dizer. Porque no meio desse silêncio ensurdecedor, existe uma voz que não grita, uma voz que não julga, uma voz que simplesmente sussurra: eu estou aqui, e você não precisa carregar isso sozinho. 3. Rendição da ansiedade. Entregar as preocupações que roubam o sono. Eu sei o que está te mantendo acordado. Eu sei. É aquela conta que vence amanhã e e você não sabe como vai pagar. É aquele resultado de exame que ainda não saiu.
É aquela pessoa que você ama e não sabe se vai ficar ou partir. É aquele trabalho que parece te sugar a vida. É aquele filho que está longe do caminho. É aquela solidão que aperta o peito mesmo quando você está rodeado de gente. São tantas coisas. Tantas preocupações empilhadas uma sobre a outra que você nem sabe mais qual delas pesa mais. E você tenta resolver. Durante o dia você tenta, você planeja, você calcula, você se esforça até o limite. Mas à noite, quando você deita, todas essas preocupações voltam e parecem maiores, mais escuras, mais impossíveis de resolver. E você fica ali, girando na cama, repassando mentalmente os mesmos problemas, como se pensar neles pela milésima vez fosse mudar alguma coisa. Mas não muda, porque tem coisas que você não pode controlar. Por mais que você tente, por mais que você se torture, por mais que você perca noites e mais noites de sono, algumas coisas simplesmente não estão nas suas mãos. E talvez, só talvez, Deus te acordou agora para te dizer exatamente isso. Solta, me entrega, deixa eu carregar isso por você. Você já tentou do seu jeito e não funcionou. Então agora, neste momento, aqui nesta madrugada fria e silenciosa, você precisa fazer a coisa mais difícil que existe, abrir as mãos, soltar, render-se. Não é desistir, é confiar. Não é fraqueza, é sabedoria. Não é derrota, é libertação. Então respire, e com cada respiração, vá soltando, vá entregando, uma preocupação de cada vez. Coloca cada uma delas diante de Deus e diz: eu não consigo mais. Então agora é contigo, eu confio. Mesmo sem entender, mesmo sem ver o caminho, eu confio. E descansa. Finalmente, descansa. 4. Deus na escuridão. Afirmar a presença divina mesmo quando tudo parece vazio. Mas talvez você esteja pensando: onde Deus está nisso tudo? Se Ele está comigo, por que eu me sinto tão sozinho? Por que esta escuridão parece tão real? E eu entendo. Porque tem momentos em que a presença de Deus não é óbvia, não é barulhenta, não vem com sinais no céu ou milagres instantâneos. Tem momentos em que você ora e parece que suas palavras batem no teto e voltam vazias. Tem momentos em que você chora e o silêncio de Deus parece mais ensurdecedor que qualquer resposta. E é justamente aí, nessa escuridão, que a fé é testada de verdade. Porque qualquer um acredita quando está tudo bem, qualquer um louva quando as bênçãos são visíveis, qualquer um sente Deus quando a vida está funcionando. Mas e quando nada faz sentido? E quando você está no escuro mais profundo e não vê saída? E quando parece que até Deus te abandonou? É aí que você precisa se lembrar de uma verdade que não muda, mesmo quando seus sentimentos gritam o contrário. A ausência de resposta não é ausência de presença. Deus não te abandonou. Ele não foi embora. Ele não desistiu de você. Ele está exatamente onde sempre esteve, bem ao seu lado, mesmo que você não o sinta. Porque Deus não é trovão, não é espetáculo, não é sensação. Às vezes, na maioria das vezes, Ele é o silêncio que sustenta. É a força invisível que te mantém de pé quando você não sabe mais de onde vem a coragem. É o fôlego que entra nos seus pulmões, mesmo quando você nem percebe que ainda está respirando. Ele está na escuridão com você, não te tirando dela imediatamente, mas caminhando dentro dela ao seu lado. E talvez, só talvez,
Ele não acenda a luz porque quer que você aprenda a confiar nele mesmo sem enxergar o caminho. Porque a fé não é caminhar vendo. É caminhar mesmo quando não se vê. Então, mesmo que você não sinta nada agora, mesmo que pareça que está sozinho neste quarto, nesta cama, nesta madrugada sem fim, você não está. Ele está aqui, respirando com você, carregando com você, esperando com você, na luz e na escuridão, no silêncio e no grito, na dúvida e na certeza. Ele nunca saiu e nunca vai sair. 5. Quebra de correntes invisíveis. Libertar-se de medos, culpas e pensamentos obsessivos. E agora que você sabe que ele está aqui, é hora de quebrar o que te prende. Porque você tem carregado correntes que ninguém vê. Correntes que não fazem barulho. Correntes que não deixam marca na pele, mas que pesam tanto que você mal consegue levantar da cama algumas manhãs. São correntes de culpa. Daquilo que você fez e não consegue esquecer. Daquilo que você disse e gostaria de não ter dito. Daquilo que você deixou de fazer e agora é tarde demais. São correntes de medo. Medo do futuro. Medo de falhar. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de ser abandonado. Medo de que tudo desmorone de novo. São correntes de pensamentos que não param. Que rodam e rodam na sua cabeça como um disco arranhado. Os mesmos cenários catastróficos. As mesmas conversas que nunca aconteceram. As mesmas acusações que você faz contra si mesmo. E você já tentou se libertar. Já tentou pensar positivo. Já tentou esquecer. Já tentou se perdoar sozinho. Mas essas correntes, elas não se quebram com força humana. Só Deus pode quebrá-las. Então agora, neste momento, eu quero que você faça uma coisa. Identifique mentalmente uma dessas correntes, a mais pesada, aquela que te sufoca mais. Pode ser uma memória, pode ser um medo, pode ser uma palavra que alguém disse sobre você e que você acreditou. Pegou? Consegue sentir o peso dela? Agora, traz ela diante de Deus. E declara em voz alta ou no silêncio do seu coração: esta corrente não me pertence mais. Eu a entrego a ti. Quebra ela. Destrói ela. Remove ela do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Eu não sou mais escravo disso. Eu sou livre. Em nome de Jesus, eu sou livre. E sente. Sente a corrente caindo. Sente o peso saindo. Sente o ar entrando mais fácil nos pulmões. Porque quando Deus quebra alguma coisa, ela não se conserta mais. Ela não volta. Ela não te prende de novo. O que Ele liberta, permanece liberto. E você não precisa mais carregar isso. Solta. Agora. Neste momento. Deixa cair. 6. Proteção sobre a mente. Pedir cobertura contra ataques espirituais e mentais noturnos. Mas eu preciso te alertar sobre uma coisa. Porque nem tudo que vem à sua mente durante a madrugada vem de você. Existe um inimigo real. E ele sabe que às 3 da manhã você está vulnerável. Sabe que sua mente está cansada. Sabe que suas defesas estão baixas. E é exatamente nesse momento que ele ataca. Não com espadas, não com violência visível, mas com sussurros, com pensamentos disfarçados de verdade. Você não vai conseguir. Você sempre falha. Ninguém realmente te ama. Não vale a pena continuar. Você está sozinho. Deus te esqueceu. E esses pensamentos, eles parecem seus, parecem vir de dentro, mas não vêm. São flechas envenenadas atiradas na escuridão. São mentiras embrulhadas na sua própria voz. São estratégias de um inimigo que quer te ver destruído antes mesmo do sol nascer. E você precisa aprender a reconhecer quando um pensamento não é seu.
quando é um ataque, quando é guerra espiritual disfarçada de autocrítica, porque tem pensamentos que não merecem ser acolhidos, não merecem ser analisados, não merecem nem ser respondidos, eles merecem ser expulsos. Então agora, neste momento, eu quero que você ore comigo, não com palavras bonitas, não com teologia complicada, mas com autoridade, com firmeza, com a certeza de quem sabe que não está sozinho nesta batalha. Diga: eu cubro minha mente com o sangue de Jesus. Toda fortaleza de mentira cai agora. Todo pensamento que não vem de Deus é expulso agora. Toda voz que não é a voz do Pai é silenciada agora. Minha mente é território sagrado. Minha mente pertence a Deus. E nenhum inimigo tem permissão de habitar aqui. Eu repreendo todo ataque. Eu rejeito toda acusação. Eu renuncio a toda mentira que se disfarçou de verdade. E declaro: a minha mente está sob a proteção do Altíssimo. Nenhum dardo do inimigo me atingirá esta noite. Nenhuma seta envenenada encontrará alvo em mim. Porque eu não pertenço às trevas. Eu pertenço à luz, e a luz sempre vence. Pronto. Agora respira. A batalha já foi vencida. A proteção já está sobre você. E nenhum pensamento destruidor terá mais poder sobre a sua madrugada. 7. Cura de memórias dolorosas. Tratar feridas que sangram à noite, traumas que acordam. E agora? Agora que sua mente está protegida, é hora de cuidar das feridas que ainda sangram, porque você tem memórias que não te deixam em paz. Memórias que voltam sempre, principalmente à noite, principalmente quando tudo está silencioso e não há mais nada para te distrair delas. Pode ser algo de anos atrás, pode ser de meses, pode ser de ontem, mas a dor é sempre presente. Como se o tempo não tivesse passado, como se aquilo ainda estivesse acontecendo agora. A traição que te despedaçou, a perda que te arrancou um pedaço, a humilhação que te fez sentir pequeno, o abuso que roubou sua inocência, a rejeição que te fez duvidar do seu valor, a morte que deixou um vazio que nada preenche. E você tenta esquecer, tenta seguir em frente, tenta construir sobre os escombros, mas de vez em quando, principalmente às 3 da manhã, a ferida volta a sangrar. E dói como se fosse a primeira vez, porque tem feridas que não cicatrizam sozinhas, tem feridas que precisam de um toque divino, tem feridas tão profundas que só Deus pode alcançar. E é isso que Ele quer fazer agora. Ele quer tocar onde mais dói. Ele quer entrar naquela memória que você trancou no porão da alma, porque era doloroso demais para revisitar. Ele quer estar lá, naquele dia, naquele momento, naquele lugar onde você se sentiu mais sozinho. E Ele quer te mostrar uma coisa. Ele sempre esteve lá, mesmo quando você não o viu, mesmo quando você não o sentiu. Ele estava lá, chorando com você, segurando você, protegendo o que ainda podia ser protegido. Então agora, por mais difícil que seja, eu quero que você permita que Deus entre naquela memória. Deixa Ele ressignificar aquilo. Deixa Ele te mostrar o que você não conseguiu ver na hora. E diga: Senhor, eu trago diante de Ti esta ferida que ainda dói. Esta memória que ainda sangra. Este trauma que ainda me paralisa. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas Tu podes mudar o que isso fez comigo. Então entra naquela lembrança. Cura o que foi quebrado. Restaura o que foi roubado. Redime o que parecia perdido para sempre. Tira a dor. Tira o peso. Tira o veneno que essa memória colocou em mim. E me ensina a lembrar sem sangrar.
Me ensina a olhar para trás sem desmoronar. Me ensina que o passado não define quem eu sou hoje. E sente. Sente Deus tocando onde mais dói. Sente a cura acontecendo de dentro para fora. Devagar, camada por camada. Não vai ser instantâneo, mas vai ser real. E um dia, você vai olhar para trás e a ferida vai ter virado cicatriz. E cicatriz não dói mais. Cicatriz só lembra que você sobreviveu. 8. Restauração do descanso. Clamar pela paz que permite voltar a dormir. E agora? Depois de tudo isso, depois de soltar, de quebrar correntes, de curar feridas, é hora de descansar. Porque você merece descanso. Seu corpo precisa de descanso. Sua mente precisa de descanso. Sua alma precisa de descanso. E eu sei que parece impossível. Eu sei que você está ali há horas olhando para o teto, revirando na cama, pegando o celular, largando o celular, tentando forçar o sono que não vem. Mas o sono não se força. O sono não se conquista com esforço. O sono, o verdadeiro descanso, só vem quando há paz. E paz não é ausência de problemas. Paz não é ter todas as respostas. Paz não é saber como tudo vai terminar. Paz é saber que mesmo sem ter todas as respostas, você está seguro. Mesmo sem saber o final da história, você confia no autor dela. Mesmo sem controlar nada, você está nas mãos de quem controla tudo. Então agora, eu quero que você pare de lutar contra o sono. Pare de tentar dormir. Pare de se cobrar por estar acordado e simplesmente descanse em Deus. Não precisa dormir ainda, só precisa descansar, só precisa parar de resistir. Só precisa entregar até isso, até a sua insônia, nas mãos dele. E ore assim: Senhor, eu entrego a Ti até o meu sono, até o meu cansaço, até a minha exaustão. Se Tu queres que eu durma agora, fecha os meus olhos com a Tua paz. Se Tu queres que eu fique mais um pouco acordado, que seja para ouvir o que Tu tens a me dizer, mas seja dormindo ou acordado, que eu descanse em Ti. Acalma o meu coração acelerado, afrouxa a tensão dos meus músculos, desacelera os meus pensamentos. Enche este quarto com a Tua presença, e que eu saiba, profundamente, que está tudo bem, que eu não preciso resolver tudo esta noite, que amanhã é um novo dia, e que Tu estarás lá quando eu acordar. Restaura o meu descanso, devolve a paz do meu sono, e que eu durma como uma criança que sabe que está protegida nos braços do Pai. Agora solta o corpo, relaxa os ombros, desencosta a mandíbula, respira fundo, segura 3 segundos e solta devagar. E deixa a paz vir. Não precisa fazer mais nada. Só deixa vir. O descanso que você tanto precisa já está a caminho. 9. Fé. No amanhã incerto. Confiar que o dia que vem será melhor, mesmo sem garantias. E talvez, enquanto você está ali, prestes a finalmente descansar, vem aquele último pensamento, aquela última preocupação. E amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Porque o amanhã assusta, não assusta. O amanhã é incerto. O amanhã pode trazer a conta que você não sabe como vai pagar. Pode trazer a conversa difícil que você está evitando. Pode trazer mais do mesmo cansaço, da mesma luta, da mesma dor. E você gostaria de ter garantias. Você gostaria que Deus te mostrasse o roteiro completo, que te desse um spoiler do final, que te dissesse exatamente como tudo vai se resolver. Mas Ele não faz isso, não porque Ele não te ama, não porque Ele não se importa, mas porque se você soubesse de tudo, você não precisaria de fé. E sem fé, você nunca descobriria do que realmente é capaz quando está apoiado nele. A fé não é ter certeza de como vai ser.
A fé é confiar mesmo sem ter certeza. É acordar amanhã sem saber se as coisas vão melhorar, mas sabendo que Deus vai estar lá. É enfrentar o dia sem ter todas as respostas, mas sabendo que Ele tem. É dar o próximo passo mesmo sem enxergar o caminho completo, mas sabendo que Ele enxerga e talvez, só talvez, o amanhã não seja fácil. Talvez você acorde e os problemas ainda estejam lá. Talvez a situação continue difícil. Talvez você precise de mais coragem do que imagina ter. Mas uma coisa eu posso te garantir: você não vai acordar sozinho. O mesmo Deus que te sustentou hoje vai te sustentar amanhã. O mesmo Deus que te trouxe até aqui vai te levar adiante. O mesmo Deus que te ouviu às 3 da manhã vai te ouvir às 6, às 9, ao meio-dia, sempre. Então não desperdice a sua energia hoje preocupado com o amanhã. Porque o amanhã tem suas próprias misericórdias, suas próprias provisões, sua própria graça. E quando o sol nascer, você vai perceber que tem força que não sabia que tinha. Você vai perceber que Deus já preparou o caminho antes de você pisar nele. Você vai perceber que o amanhã que tanto te assustava não é maior que o Deus que vai com você. Então dorme tranquilo, ou descansa tranquilo se o sono ainda não veio, porque o amanhã não pertence a você, o amanhã pertence a Deus. E nas mãos dele, até o desconhecido se torna seguro. 10. Gratidão pela solidão sagrada. Transformar o momento solitário em encontro íntimo com Deus. E antes de seguirmos, eu quero te convidar a fazer algo que talvez pareça estranho, algo que pode até parecer impossível neste momento. Eu quero te convidar a agradecer. Agradecer por esta madrugada. Agradecer por estar acordado quando todos dormem. Agradecer até por esta solidão que tanto dói, porque tem algo sagrado acontecendo aqui. Algo que só pode acontecer no silêncio. Algo que só pode acontecer quando você está sozinho com Deus. Durante o dia, você está cercado. Há vozes, há opiniões, há demandas, há papéis que você precisa representar. Filho, pai, mãe, funcionário, chefe, amigo. Você usa tantas máscaras que às vezes nem sabe mais quem realmente é por baixo delas. Mas aqui, às 3 da manhã, não há máscaras, não há plateia, não há ninguém para impressionar, não há ninguém para julgar. É só você, você de verdade. Você sem filtros, você sem defesas, e Deus. E é exatamente assim que Ele sempre quis te encontrar. Não na sua melhor versão, não quando você está forte, não quando você tem todas as respostas, mas quando você está despido de tudo, quando você está vulnerável, quando você está real. Esta solidão que você tanto teme, ela não é um castigo, ela é um convite para um tipo de intimidade com Deus que você nunca experimentou antes, porque é na solidão que os grandes encontros acontecem. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi na solidão de uma prisão que Paulo escreveu as cartas mais poderosas. Foi na madrugada solitária que Jacó lutou com Deus e foi transformado. E agora é você. Nesta madrugada, nesta cama, neste momento que parecia perdido, mas que na verdade é sagrado. Então agradece, mesmo que doa, mesmo que não faça sentido. Agradece. Obrigado, Senhor, por esta madrugada, por este silêncio que me ensina a te ouvir, por esta solidão que me aproxima de ti. Obrigado por não me deixar dormir, porque era preciso que eu ouvisse o que tu tinhas a me dizer. Obrigado por este momento que o mundo chama de insônia, mas que tu chamas de encontro. Obrigado porque quando tudo está quieto, eu finalmente consigo perceber que tu sempre estiveste aqui, esperando, querendo falar comigo, querendo me abraçar.
Obrigado por me amar o suficiente para me acordar às 3 da manhã, só para me lembrar de que eu nunca estive sozinho. E sente a diferença. Sente como a gratidão transforma até a dor. Sente como o que parecia abandono, na verdade sempre foi um abraço. Você não está sozinho, você nunca esteve, você está exatamente onde Deus queria te encontrar. 11. Liberação do controle. Aceitar que não se pode controlar tudo, nem mesmo o próprio sono. E agora, chegamos ao ponto mais difícil. O ponto que você tem evitado a vida inteira. Soltar o controle. Porque você sempre acreditou que se não controlasse tudo, tudo desmoronaria. Se você não planejasse cada passo, se perderia. Se você não resolvesse cada problema, ninguém resolveria. Então você carrega o peso do mundo nos ombros. Você tenta prever cada cenário. Você tenta evitar cada erro. Você tenta controlar as pessoas, as situações, os resultados, até os seus próprios sentimentos. E funcionou por um tempo, até que não funcionou mais, porque você não pode controlar tudo. Você nunca pôde, e essa ilusão de controle, ela está te matando aos poucos. Você não controla se vai chover amanhã. Você não controla o que as pessoas vão pensar de você. Você não controla se alguém vai te amar ou te deixar. Você não controla a economia, a política, a saúde, o tempo. Você nem controla quando vai dormir. E está aqui, às 3 da manhã, porque finalmente bateu de frente com essa verdade. A verdade de que você não tem controle. E isso te apavora. Mas eu preciso te dizer uma coisa que pode mudar tudo. Você não precisa ter controle, porque Deus tem. E o controle nas mãos dele é muito mais seguro do que o controle nas suas mãos tremendo de tanto medo. Então agora, neste momento, é hora de fazer a coisa mais assustadora e mais libertadora da sua vida. Abrir as mãos, soltar. Permitir que as coisas sejam como são, não como você gostaria que fossem, e dizer: Deus, eu desisto de controlar, eu desisto de planejar tudo, eu desisto de carregar o que nunca foi meu para carregar, eu abro as minhas mãos e entrego tudo a Ti. Meu futuro, meus relacionamentos, meu trabalho, minha saúde, meu dinheiro, meus filhos, meus sonhos, minhas decepções, meus medos, até este sono que não vem, eu entrego a Ti. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei como as coisas vão se resolver. Eu não sei se vai doer mais antes de melhorar. Mas eu sei uma coisa. Tu sabes. E isso tem que ser suficiente. Então eu escolho confiar. Não porque eu entendo, não porque eu vejo o caminho, mas porque eu aprendi que segurar as rédeas da minha vida só me trouxe exaustão. E agora, eu quero conhecer a liberdade de deixar que tu dirijas. Seja feita a tua vontade, não a minha. A tua. Pronto. Agora respira. Solta os ombros. Afrouxa as mãos cerradas. Você não precisa mais segurar nada. Deus já tem tudo sob controle. E sempre teve. 12. Bênção sobre o resto da noite. Encerramento com paz, permissão para descansar, promessa de amanhecer. E agora, é hora de encerrar este encontro. Você veio até aqui carregando tanto, e agora, você está mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não está mais carregando sozinho. Então eu quero te dar uma bênção. Uma bênção para o resto desta noite. Uma bênção para o seu sono, uma bênção para o amanhecer que vem. Escuta, que a paz de Deus, aquela que ultrapassa todo entendimento, cubra você agora. Que ela envolva o seu corpo cansado, a sua mente exausta, a sua alma ferida. Que cada músculo do seu corpo relaxe.
Que cada pensamento ansioso seja silenciado. Que cada batida do seu coração desacelere até encontrar o ritmo da paz. Que você durma profundamente. E se o sono ainda demorar, que você descanse mesmo acordado. Porque descanso não é apenas fechar os olhos. É saber que está seguro. E você está. Que nenhum pesadelo te visite esta noite. Que nenhum pensamento perturbador invada a sua mente. Que anjos montem guarda ao redor da sua cama. Que a presença de Deus seja tão real que você a sinta mesmo dormindo. E quando o sol nascer, e ele vai nascer, que você acorde diferente. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo mudou aqui dentro. Que você acorde com esperança. Que você acorde com força renovada. Que você acorde sabendo que não está sozinho. Que você acorde lembrando desta madrugada, não como um tormento, mas como um encontro. Porque foi isso que aconteceu aqui. Deus te encontrou. E nada, absolutamente nada, será como antes depois de um encontro com Ele. Então vai, descansa, dorme se puder, ou simplesmente deita em paz. Amanhã é um novo dia, e você vai estar pronto para ele, porque Deus vai estar com você, como sempre esteve, como sempre estará, até o amanhecer. Amém.